Meus amigos, aquilo que era para ser uma festa no dia 3, por conta do que escreveu Barroso sobre o impeachment da Dilma, acabou sendo uma festa meio que sem graça para os petistas, que pelo menos têm um pouco de lucidez. Porque no dia anterior, o advogado do Lula se encontrou com Michel Temer, sim, o grande beneficiado com o impeachment, vice da Dilma colocado lá por Lula. E aí, enfim, aquela tese de que Lula talvez não tenha ajudado tanto assim na época do impeachment, ela acabou ficando mais fortalecida e eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal. Se você chegou, olhou, não está inscrito, o sininho não está ativado e puder, se inscreva, ativa, deixa like, dislike se não gostar do vídeo, faz parte, compartilha, vamos trazer mais pessoas para esse espaço. Bom, pessoal, o que aconteceu então? O ministro Barroso, do STF, escreveu o seguinte: a justificativa formal para o impeachment foram as denominadas pedaladas fiscais, violação de normas orçamentárias. Embora, vejam isso, o motivo real tenha sido a perda de sustentação política. Bom, isso aqui muita gente concorda, que a Dilma de fato chegou num ponto que politicamente ela estava, vamos usar a expressão aqui, simbolicamente também, morta, né? E aí não teve outra alternativa para muitos senão o impeachment, porque não tinha condição dela continuar governando. Isso aqui é o que muitos defendem, mas vamos voltar um pouco e ver como que isso aconteceu, porque não é assim. Tava tudo tranquilo, de repente não teve sustentação política, do nada, né, a Dilma perdeu. Não, isso foi acontecendo gradativamente, teve alguns atores importantes. Vamos pegar aqui o seguinte, vamos voltar em 2014, naquele ano, que muita gente pega a tragédia de 2015 e 2016, em que o PIB caiu praticamente 7% nesses 2 anos. Mas 2014 o PIB cresceu meio ponto percentual. O mesmo agora das projeções para esse ano do último governo Bolsonaro, do último ano do governo Bolsonaro. Então, ali nas eleições de 2014, muita gente já falava, olha, vai estourar uma bomba, né? O governo está escondendo muita coisa, enfim. 2015 vai ser um ano difícil, aí o PT não, vai ser um ano tranquilo, tá tudo certo. O que aconteceu? A Dilma venceu ainda em 2014. Já escolheu Joaquim Levy, liberal, para ser o ministro da Fazenda, né, a partir de 2015. Ele assumiu, tomou posse e, como liberal que é, colocou ali, né, o tal do ajuste fiscal e várias outras coisas que, em vez de ajudar, agravaram o problema naquele momento. A população reconheceu que aquilo foi um estelionato eleitoral, porque a Dilma prometeu uma coisa na campanha. Vejam a importância de prometer o que se consegue fazer. Chegou, assumiu e não cumpriu. Na verdade, ela fez o oposto. E o próprio Lula reconheceu isso meses depois. A partir desse estelionato eleitoral, a população reconheceu as medidas, né, do Levy. Tudo isso gerou um caldo. A popularidade da Dilma despencou rapidamente. E aí, popularidade baixa, enfim, gera insatisfação também entre os políticos. O que precisaria então, né, ter algum tipo de movimentação política para dar alguma sustentação ao governo. Ok. O que aconteceu? Em fevereiro de 2015, Lula se reuniu com caciques do PMDB. E foi o Lula que se queixou da articulação política feita pela Dilma. Vou deixar aqui em cima a manchete. Aí os caciques do PMDB, né, a galera ali, Renanzão, Sarney, Eunício e outros mais, né, indicaram para o Lula que seria interessante colocar quem como articulador político? Michel Temer, vice-presidente da Dilma, escolhido por Lula em 2010, quando o Ciro denunciava, vai dar errado, né? Lula não ouviu, Dilma disse que o Ciro estava magoado, mas colocaram em 2010, gostaram tanto que mantiveram Temer vice em 2014. 40 dias depois dessa reunião do Lula com os caciques, Michel Temer foi empossado articulador político do governo Dilma. No dia seguinte, a Jovem Pan soltou lá uma manchete, que aquilo seria meio que uma prévia do impeachment. É o óbvio, porque você coloca o maior interessado na queda da Dilma para ser o articulador político e tentar, enfim, jogar água no fogo que fervia lá no Congresso. É claro que ia dar errado. Então, a chance disso dar certo era abaixo de zero. Como deu errado, né? Deu errado pro povo, né? Que perdeu direitos com a reforma trabalhista, teve a PEC do teto. Mas para alguns, essa articulação aqui
ajudada pelo Lula, acabou dando muito certo. Inclusive, vale lembrar que no ano passado, 2021, o Ciro deu uma declaração que polemizou demais e muita gente falou que o Ciro estava falando absurdos, quando o Ciro disse que, mais ou menos, o Lula tinha conspirado a favor do impeachment contra a Dilma. Então a Dilma, sim, me parece que ali ela foi vítima de um golpe, mas em que o Lula, a partir de algumas movimentações durante e movimentações logo depois do golpe, né, davam sinais de que o Lula talvez estivesse, enfim, com algum interesse naquilo tudo. Alguém pode falar, William, mas você lembra daquele áudio que o Moro vazou, que o Lula ia entrar para o governo Dilma para ajudar, para ser agora ali o articulador? Meus amigos e amigas, pelo amor de Deus, naquela altura do campeonato, a coisa tinha já ido pro brejo, né? Ali não tinha mais salvação. E eu digo mais, se o Lula assume, é muito provável que a reação do povo seria muito pior do que estava tendo até aquele momento. Enfim, ali o clima já era de fim de festa. Então me parece, posso estar enganado, que aquela coisa toda foi mais uma tentativa, enfim, de fazer algo que também não adiantaria nada, ou talvez até de mostrar, olha, o Lula tá preocupado aqui, tá querendo ajudar. E então, né, a gente sabe, a Dilma caiu, o Temer assumiu, virou o golpista maior, o chefe do golpe para muitos, né, que diziam antes, não vai ter golpe, golpistas não passarão. Teve golpe, os golpistas passaram, Temer passou a ser uma das figuras mais odiadas, enfim, saiu do governo dele ali com aprovação baixíssima, mas agora o Lula acha que, em nome, né, de uma possível futura governabilidade, vale a pena se aproximar de novo de Michel Temer. E a CNN revelou no dia anterior a isso que o Barroso, enfim, soltou aí, de que advogado do Lula se encontrou com Michel Temer. E eu vou trazer aqui para vocês, por exemplo, que nesse encontro, segundo fontes, trataram sobre a possibilidade de uma aproximação entre Temer e Lula, que se distanciaram após o impeachment da ex-presidente Dilma. Petistas, desde então, classificam Temer como golpista. Mas fica tranquilo, Temer, ele ficou incomodado por conta disso. Daqui a pouco, se o Lula bater o pé e falar que a gente precisa entender a situação do momento, aí muita gente vai dizer amém e vai dizer que o Lula é um gênio. E eu só fico pensando se existe um limite, né, em relação ao que o Lula faz para alguns passarem a criticá-lo. Vamos ver se daqui a pouco, de repente, o Lula se encontra com o Cunha, né? Só falta esse, praticamente, dos antigos companheiros do PMDB para se acertar de novo com o Lula. E a matéria da CNN vai dizer que Temer teria dito não ter problemas com relação a Lula, mas que se incomoda com críticas que o Lula faz, por vezes, a despeito de avaliar, vejam isso, saber que ele, Lula, precisa falar para suas bases eleitorais. Não rejeitou, porém, a possibilidade de um encontro. É mais ou menos assim, Lula fala uma coisa para enganar as bases, mas no privado, comigo, aqui na intimidade, é outra coisa. Então, foi o que eu entendi baseado nessa fala do Temer. Aqui a matéria vai dizer que, procurados, nenhum dos três quis falar com a CNN sobre o encontro. A assessoria do ex-presidente Lula confirmou que a reunião aconteceu, mas informou que ocorreu devido à atividade profissional de Zanin e que não foi pedido ou relacionado às atividades políticas do ex-presidente. Até um site que passou, né, depois que o Lula teve os seus direitos políticos devolvidos, a apoiá-lo, reconheceu, né, que, em outras palavras, tudo isso aqui, Michel Temer teria dado sinal verde para uma reaproximação. Bom, meus amigos, diante disso tudo, Lula parece que não aprendeu nada, né, com os erros do passado. Se é que ele considera tudo o que ele fez erro, né? É necessário, tem de até pensar nisso também. E se ele for eleito, me parece disposto a repetir. Lula se encontrou com um pezão no Rio de Janeiro semana passada. É brincadeira o que ele faz com a própria militância, porque isso aqui, para quem tem um pingo de lucidez, deve sentir pelo menos uma vergonhazinha lá no fundo. Às vezes não manifesta isso nas redes sociais, mas tem que ter alguma vergonha em relação a isso tudo, né? E até um respeito pela Dilma também, a que me parece que falta diante dessas movimentações do Lula. E aqui o que eu lamento muito, porque eu não me surpreendo com isso do Lula. Confesso pra vocês, né? Eu já não me surpreendo com mais nada vindo do Lula. Eu me surpreendo é com a rendição de setores dessa dita esquerda. Ah, mas o Lula precisa reconstruir o país, aí tem que conversar com quem é diferente. Ok, né? Conversar com quem é diferente, eu não tenho nada contra, na verdade eu tenho muito a favor. Mas espera aí,
Michel Temer não é qualquer um que pensa diferente. Ah, mas aqui para derrotar Bolsonaro é preciso uma união ampla. Ok, tamo junto. Mas com Michel Temer, com Eunice Oliveira, né, com essas figuras que já fizeram e ainda fazem muito mal para a política brasileira. Então, assim, na hora de fazer protestos pelo Fora Bolsonaro em setembro, esses mesmos que agora passam pano pro Lula, né, faziam um filtro. Não, mas espera aí, como é que você vai subir num carro de som com gente que apoiou o golpe? Aí agora pode. Não só com quem apoiou, porque apoiar o golpe é uma coisa, mas com quem encabeçou o golpe é diferente. E aí, ai de quem faz algum tipo de questionamento. Você tá querendo ensinar Lula a fazer política? O painho sabe o que faz. Confia no pai. O problema é que muitos enxergam Lula como uma divindade. Se é divindade, logo ela não erra. Se ela não erra, para que a gente vai fazer crítica? E aí, a partir disso, toda crítica vira injusta ou não é a hora de criticar o PT. Então eu espero com toda sinceridade que o campo progressista acorde e dê um basta nisso, porque mesmo se isso der certo nas eleições, e Lula foi eleito, subindo no palanque, já pensou? Michel Temer, Boulos, Eunice Oliveira, Sarney, Flávio Dino, meu Deus do céu, isso não tem como dar certo. Isso aqui já está provado, é a fórmula do fracasso. Então, insisto, eu não tenho nada contra você dialogar, você fazer aliança com quem pensa diferente, aliança baseada num projeto de fato que vai transformar o Brasil. Então, por exemplo, se o PT lá amanhã ou depois fechar uma aliança com o PSD do Gilberto Kassab que apoiou o impeachment, ok, em torno de quê que o Kassab vai apoiar? Não, em torno desse projeto, dessas propostas do Lula, defendendo elas e não apenas sinalizando, defendendo insistentemente isso e aquilo, né? Ok, então o Kassab está indo para apoiar esse tipo de ideia. Por exemplo, o PSB, muita gente não sabe, o PSB deu 29 votos a favor do impeachment na Câmara dos Deputados, só 3 votos contrários. Mas tudo bem, naquele momento os deputados avaliaram que era importante o impeachment, beleza. Né, o Paulinho do Solidariedade, por exemplo, também estava lá a favor do impeachment, agora pode estar aliado com o Lula. Mas Temer, né, Temer não. Aí realmente, se isso aqui se concretizar, esse encontro, Lula posar com fotinha dando soquinho, cotovelinho daqui, ou pegando no rostinho do Michel Temer, e os petistas passarem pano, aí, olha, sinceramente, vai ser o fundo do poço. Porque o fundo do poço, eu acho que nós já chegamos, enfim, em alguns momentos aí no passado. E eu fecho esse vídeo com uma resposta do Antônio Neto, que é do PDT de São Paulo, lá no tweet do PT, conclamando sobre foi golpe, né? O Antônio Neto colocou o seguinte: a questão não é mais se foi golpe, mas quem deu o golpe. Bom, meus amigos, então é isso, né? Eu encerro esse vídeo com essa reflexão do Antônio Neto, deixando aí para que cada um também faça a sua própria, porque a gente não pode ir para mais uma eleição, né, por ódio ao Bolsonaro, ignorando erros do passado e achando que vale qualquer coisa para se chegar ao poder. Essa do vale qualquer coisa custou caro. A gente está pagando hoje o preço das escolhas feitas pelo PT lá atrás. Então é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.